Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre aspectos quantitativos das transformações químicas. Vamos falar de lei de Lavoisier e lei de Proust. Vamos primeiro reconhecer como é que a gente faz para reconhecer uma reação química. Então, as reações ou transformações químicas podem ser reconhecidas através das seguintes evidências. Então, alteração de odor, mudança de cor, liberação de gás e liberação de luz ou calor. Essas são as principais evidências da ocorrência de uma reação química, mas existem algumas reações que ocorrem mesmo a gente não percebendo. Então, a ausência dessas evidências nem sempre significa a ocorrência ou não ocorrência de uma reação química. Representação das reações químicas. Para representar simbolicamente uma reação química, utiliza-se o seguinte esquema. Do lado esquerdo nós temos os reagentes e do lado direito nós temos os produtos. Entre os reagentes e os produtos nós colocamos uma seta. Essa seta ela vai dizer o quê? Os reagentes vão se transformar em ou transformando-se em produto. Então nós temos reagentes se transformando em produtos. Além dessas informações, os estados em que a substância se encontra também podem ser especificados. Então a gente normalmente coloca S para sólido, L para líquido, G para gasoso e AQ, que significa solução aquosa. Então vamos pegar esse exemplo aqui, que é a queima do gás metano, que é CH4. Então, ó, CH4 gasoso, mas duas moléculas de O2 no estado gasoso, os dois, se transformando em CO2 ou dióxido de carbono no estado gasoso e água líquida. Então essa é uma das formas de se representar uma reação química. Conservação da massa ou lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier ela fala o seguinte: numa reação química que ocorre num sistema fechado, e essa é uma informação muito importante, o sistema tem que ser fechado, porque senão a massa vai embora e você não consegue pesar. Numa reação química que ocorre num sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total após a reação. A lei de Lavoisier ela é popularmente conhecida como: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa lei ela pode ser representada pela seguinte equação simples, que é massa do sistema inicial vai ser igual à massa do sistema final. Ou seja, num sistema fechado, a soma da massa dos reagentes, que é o sistema inicial, vai ser sempre igual à soma da massa dos produtos. Essa é a lei de Lavoisier. Já proporções entre as massas, que é a lei de Proust, ela fala o seguinte: numa dada reação, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é fixa, constante e invariável, independentemente de sua origem ou do modo de sua preparação. Ou seja, a composição em massa entre os reagentes e os produtos ela é sempre constante. A lei de Proust ela não contradiz a lei de Lavoisier, elas são um complemento. Então, uma lei ela se encaixa na outra. A gente vai ver nos exemplos agora. Então, exemplo de conservação das massas. Nós temos aqui 2H2, que são duas moléculas de hidrogênio, mais uma molécula de oxigênio, que são meus reagentes, vão formar duas moléculas de água. Então, vocês podem reparar aqui, na molécula de oxigênio, que é O2, tem dois átomos de oxigênio. Essa molécula vai se separar e vai se juntar a dois átomos de hidrogênio, formando a água. Então, como vocês podem reparar, aqui no início eu tinha 4 átomos de hidrogênio que vão se juntar com 2 átomos de oxigênio. E no final, eu vou continuar tendo os 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter 4 átomos mais 2 de reagente e 4 átomos mais 2 de produto. Outro exemplo aqui, de proporção entre as massas. Então, eu tenho aqui, carbono mais 2 oxigênio vai formar o dióxido de carbono. Então, para eu formar uma molécula de dióxido de carbono, que é o CO2, eu preciso de duas moléculas de oxigênio e uma molécula de carbono. E se eu quiser formar duas moléculas de CO2? Os meus reagentes vão ter que dobrar na mesma proporção. Então, vocês podem ver que a lei de Proust, ela está falando o seguinte: se eu aumentar a quantidade de produto, eu vou ter que aumentar a quantidade de reagente.
Se eu dobrar a quantidade de reagente, eu vou ter o dobro de produto, e assim sucessivamente. E a lei de conservação das massas nós podemos ver aqui, ó, 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio vão formar 44 gramas de dióxido de carbono. Eu tenho 44 gramas do lado do produto, 12 mais 32 vão ser igual a 44. Então, a soma da massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos, ou do produto aqui no caso. Então, a lei ela não contradiz a outra. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Tem experimento A e experimento B. Hidrogênio mais oxigênio forma água. Então, se eu pegar 10 gramas de hidrogênio mais 80 gramas de oxigênio, eu vou formar 90 gramas de água. Houve a soma da massa dos reagentes igual à massa do produto. Mas se eu quiser formar só 45, só quero formar 45 gramas de água, o que eu preciso? Eu preciso da metade. Ou seja, do experimento A para o experimento B, no experimento B eu peguei a metade. Então, os meus reagentes eu tive que diminuir proporcionalmente. Então, o que a lei de Proust fala? A cada um átomo, ou cada uma parte de hidrogênio mais 8 partes de oxigênio, eu formo 9 partes de água. Se eu aumentar, por exemplo, a quantidade de oxigênio, eu tenho que aumentar a quantidade de hidrogênio proporcionalmente. Se eu aumentar a quantidade de água, eu tenho que aumentar a quantidade de reagentes na mesma proporção. Então, eu tenho que seguir essa regra, que é a lei de Proust e a lei de Lavoisier, elas se encaixam uma na outra. Vamos pegar esse exemplo aqui nesse exercício. Ó. O açúcar comum, quando aquecido a altas temperaturas, transforma-se em carvão e vapor d'água. Analisando a tabela abaixo, determine os valores de A, B e C. Então, através desse exercício, a gente vai ver como se encaixa tanto a lei de Lavoisier como a lei de Proust. Então, no primeiro experimento, ó, eu tenho açúcar que vai se transformar em carvão e água. Então, vamos lá ver. Ó, lei de Lavoisier. A soma da massa dos meus reagentes, que é o açúcar, vai ser igual à massa do produto. Mas está faltando a massa do meu produto, que é o A aqui. Ó. Mas eu sei que o que eu tenho aqui, ó, eu tenho 342 gramas de açúcar. Aqui também nos meus produtos vai ter que ter os 342. Então, como que eu vou achar o valor de A? Eu vou fazer o 342 menos o valor que eu sei. Então, 342 menos 144 vai ser 198. 198 mais 144 é igual a 342. E agora, como é que eu vou achar o valor de B e C? Se eu não tenho a massa do meu reagente e a massa de um dos meus produtos eu também não sei. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a lei de Proust, que é a lei das proporções. Vamos reparar aqui, ó. Primeiro experimento, eu tenho 198 gramas de água. No segundo experimento, eu tenho 99. 99 multiplicado por 2 dá 198. E 198 dividido por 2 dá 99. Eu sei que a quantidade de água caiu pela metade. Então, logo, a quantidade de carvão também vai cair pela metade e a quantidade de açúcar também vai cair pela metade. Então, metade de 144 é 72. Então, a quantidade de açúcar tem que ser a metade. Ah, mas eu não consigo fazer essa conta. Então, vamos usar a lei de Lavoisier. Quanto que dá 72 mais 99? Vai dar 171. E 171 vezes 2 dá 342. Então, a lei de Proust e a lei de Lavoisier, elas se conversam uma com as outras. Ela não contradiz a outra. Então, quando a gente vai resolver algumas equações químicas, a gente pode resolver tanto pela lei de Lavoisier como pela lei de Proust, porque elas se encaixam uma na outra. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.